Deixa eu voltar aqui para o site da CNN Brasil, porque saiu agora há pouco a pesquisa Real Time Big Data do governo para o governo e para o Senado de Minas Gerais, tá? Destaque aqui, portanto, da informação que a gente traz para vocês dessa pesquisa. Cleitinho está liderando o cenário para o governo de Minas Gerais. Isso para o olhar e para o entendimento das pessoas que foram entrevistadas, projetando já 2026. Em Minas, a gente tem, portanto, uma disputa acirrada, principalmente pelo Senado, tá? É o que aponta a pesquisa que acabou de sair. Foram realizadas 1.500 entrevistas entre os dias 8 e 9 de dezembro. E, claro, né, a margem de erro para essa pesquisa é de 3 pontos percentuais, tanto para mais e para menos. A gente tem Isabel Mega para a gente repercutir um pouquinho a respeito da pesquisa? Temos, né? Isabel Mega, atrapalhei o seu cafezinho. Eu tinha me despedido de você. Eu falei, Isabel agora vai tomar aquele café, vai dar uma respirada, daqui a pouco ela volta no novo dia, mas saiu a pesquisa, fresquinha, mais fresquinha que esse seu café que você ia tomar. Então, por isso, a gente vai antecipando aqui. O que a gente pode projetar, Isabel, já dessa nova pesquisa, olhando o cenário político de Minas Gerais? Aliás, uma praça extremamente importante, disputa ali acirrada, né? A gente sabe que é um olhar muito atento também para governo e Senado em Minas. O que a gente pode analisar? Depois do café, vai! O meu café tá frio, viu? Desculpa. O meu já tá bem frio. Eu tava indo ali, mas eu percebi que tinha rolado uma ansiedade aí. É isso, a gente toma muito café, a gente fica pilhado, né? Acho que já foram, por aqui em São Paulo, no estúdio, Isabel, acho que já foram uns quatro cafezinhos. Picuí, o nosso coordenador aqui, quem manda no estúdio da CNN, ele sempre faz um café fresquinho, aí é irresistível, né? A gente precisa tomar uma xícara, depois outra e assim vai, né? E assim vai, a gente fica até meio pilhado essa hora da manhã, né, Renan? Mas bora lá, para falar de Minas Gerais, a gente está sempre disponível, né? Pegando aqui esses dados da Real Big Data, traz uma notícia interessante para o senador Cleitinho, né? Porque ele tem um papel de liderança aqui, segundo essa pesquisa, nos cenários, e ele é digamos assim, um parlamentar do Republicanos, um outsider da política, está no primeiro mandato do Senado Federal e já vem com um potencial expressivo de votos interessante e que, ao mesmo tempo, vem de um cenário de divisão da direita de Minas Gerais, porque o atual governador Romeu Zema, e a pesquisa também traz um patamar de aprovação dele que é bastante significativo, de 62%, ele gostaria de fazer o seu sucessor no governo de Minas Gerais. Então, o vice dele, que tinha o nome político de professor Matheus, agora estão chamando mais só de Matheus, é quem viria para assumir esse legado. Houve até uma troca recente de partido. Matheus vai para o PSD de Minas Gerais. Note que eu friso o partido, porque isso complicou bastante a situação de Rodrigo Pacheco, que era quem Lula gostaria de ter e que não aparece nesses dados, pelo menos aqui nos cenários que eu ainda cheguei, não vi o nome de Pacheco, está colocado de fora realmente da disputa, apesar de ainda ter uma certa esperança aí dos petistas, mas realmente está bem mais para não do que para sim. E o Matheus acabou assumindo, portanto, esse legado. Agora, o Cleitinho é outro nome da direita que vem correndo por fora e vem aí conseguindo um pouco mais de sucesso do que o próprio nome que Romeu Zema tenta oferecer como sucessor. Então, esse é um primeiro ponto interessante para a gente trazer para o eleitor de Minas Gerais. Outro ponto, né? Olhar para o que a esquerda pode fazer, Renan. Não estou conseguindo enxergar os dados, estou olhando aqui para baixo, justamente porque eu estou vendo aqui as matérias que a gente produziu no nosso site, mas a gente tem um cenário de dificuldade ainda para a esquerda de estabelecer qual seria o arranjo de apoio em Minas Gerais diante dessa negativa de Pacheco. São muitos nomes que são ventilados de possibilidades. Tem o próprio
ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que recentemente foi para o PDT, aparece também nessa pesquisa, já teve conversas com o PT, mas hoje, naquele termômetro, não é visto como a carta A. Você tem outros nomes da política mineira que são testados nesse cenário, a exemplo do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo, do MDB. Ali tem uma possibilidade também de você fazer algum tipo de aliança com o PT. Por que Minas Gerais é tão importante? Por que o presidente Lula insistia tanto na candidatura de Rodrigo Pacheco ao governo? Porque é preciso ter um palanque forte para Lula subir em um estado como Minas Gerais, porque é um estado muito robusto, que tem um potencial de decisão de eleição. Tem, é claro que a tradição, mas ela tem essa explicação por trás de quem ganha em Minas Gerais ganha no cenário nacional, isso falando de votação para a presidência da República. Então, é um problema neste momento para as alianças do presidente Lula entender o que vai ser feito diante desse cenário de Minas Gerais, porque se em algum momento você tem um afunilamento desses interesses da direita, e a gente está vendo essa pulverização, mas se eles se resolvem, aí fica ainda mais difícil a vida da esquerda. Então a esquerda ainda está nesse momento de conseguir oferecer alguma candidatura que venha compor um palanque político para Lula, no momento em que a direita ainda não está se entendendo muito bem no estado, e a pesquisa está mapeando bastante esse cenário, né? A gente tem alguns cenários, por exemplo, que testam um outro nome que é muito defendido pelo PT, que é a da prefeita o nome da prefeita de Contagem, a Marília Campos. Qual é a situação da Marília, né? Ela gostaria muito mais de ir para o Senado pelo PT de Minas Gerais do que de participar de uma disputa para o governo. Então, também é um nome que é colocado, mas também não é um nome que está na lista de prioridades. Então, você tem um xadrez que vai precisar ser resolvido agora no início de 2026, diante desse fato dado como muito concreto de que Rodrigo Pacheco não vai ser candidato, vai encerrar sua vida política em 2026 com o mandato dele de senador.